O grande conflito. Neste tempo, a concessão especial da graça e poder divino não é menos necessária à Igreja do que nos dias apostólicos. Mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteadas à altura destas páginas. De quando em quando foi-lhe permitido contemplar a operação nas diversas épocas do grande conflito entre Jesus, o príncipe da vida, o autor da nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. A inimizade de Satanás para com Jesus Cristo manifestou-se contra os seus seguidores. O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, o mesmo expediente de engano em virtude do qual se faz o erro parecer verdade, pelo qual a lei divina é substituída pelas leis humanas e os homens são levados a adorar a criatura em lugar do Criador. Podem ser divisados em toda a história do passado os esforços de Satanás para representar de maneira falsa o caráter de Deus, para fazer com que os homens acresciem uma concepção errânea do Criador e assim o considerem com temor e ódio em vez de amor. Seu empenho por pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre dos seus requisitos, e a sua perseguição aos que ousam resistir aos seus enganos têm sido perseguidos com persistência em todos os séculos. Podem ser observados na história dos patriarcas, profetas e apóstolos, mártires e os reformadores. No grande conflito final, como em todas as eras anteriores, Satanás empregará os mesmos expedientes, manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim. Aquilo que foi, será, com exceção, como o mundo jamais testemunhou. Os enganos de Satanás serão mais subtis, os seus assaltos mais decididos. Se assim fosse possível, transviaria os escolhidos. À medida que o Espírito de Deus, isto é o Espírito de profecia a falar, à medida que o Espírito de Deus me ia revelando, disse Ellen White, à mente as grandes verdades da sua palavra e as cenas do passado e futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros o que assim fora revelado, delineando a história do conflito nas eras passadas e especialmente apresentando-a de tal maneira que lance luz sobre a luta do futuro, que rapidamente se aproxima. Na percepção deste propósito, esforcei-me para selecionar e agrupar factos da história da Igreja, de modo a esboçar o desdobramento das grandes verdades probantes que em diferentes períodos fora dada ao mundo, as quais excitaram a ira de Satanás e a inimizade de uma Igreja que ama o mundo. Verdade estas que têm sido mantidas pelo testemunho dos que não amaram suas vidas até à morte. Nestes relatos podemos ver uma prefiguração do conflito perante nós, olhando à luz da Palavra de Deus, e pela iluminação do seu Espírito podemos ver a descoberta, os ardis do maligno e os perigos que deverão evitar os que serão achados irrepreensíveis diante do Senhor na sua vida. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem um assunto da história bastante conhecidos
e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São factos que ninguém pode negar. Apresentei esta história de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, condensando os factos no menor espaço possível, com a sua devida compreensão, em alguns casos em que algum historiador agrupou os factos, proporcionando de modo breve uma visão compreensível do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores. As suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto as transcrições não serem feitas com o propósito de citar o tal escritor como autoridade, mas porque a sua declaração prevê uma apresentação do assunto pronta e positiva. Desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar os ardis de Satanás e os meios porque lhe podemos opor eficaz resistência, apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz sobre a origem do mal e a disposição final do pecado, de modo a manifestar-se plenamente a justiça e a benevolência de Deus em todo o seu trato com as suas criaturas e mostrar a natureza santa e imutável da lei de Deus. Eis o objetivo deste estudo. O grande conflito é uma luta entre o bem e o mal. Nós vemos que todos os livros que relatam, mesmo os filmes para crianças, tem sempre uma história de fundo, que é a luta entre o bem e o mal. Ou seja, os maus irão pagar e os bons vencerão sempre. Neste mundo nem sempre acontece isso. Muitas vezes os maus conseguem vingar, mas no livro de Isaías, no livro de Salmos, o salmista David disse que ele via prosperarem os ímpios. O Senhor disse para ele ver o caminho e o final deles seria a destruição.